Eu acho que a gente está chegando aí numa reta final de 2 dias intensos. É uma honra estar aqui falando sobre um tema que eu acho que desperta aí o imaginário das pessoas. Enquanto as pessoas vão chegando, sentando, eu vou me apresentar, e aí cada um se apresenta. Então eu sou Lígia Zottini Mazurkiewicz, uma apaixonada. Aquela que quem me conheceu e conhece a Luciana falou: você precisa conhecer a Luciana. Cara, foi a frase do evento para mim. Já nos conhecemos. Apaixonada por tecnologia, professora de nascença, uma carreira na área corporativa, enfim, 12 anos trabalhando na IBM, tentando antecipar algumas coisas que eu vivi dentro de laboratórios importantes para a sala de aula e aí expandindo a sala de aula através do projeto que a gente tem aqui, o pessoal das camisetas quadrado, né, Voicers. A nossa intenção é dar voz para as pessoas que já vivem lá em 2050, né, mas que tem mente, coração, alma no lugar certo para a gente construir um futuro possível e não um futuro distópico, que é um pouco do que a gente vai trazer aqui na discussão hoje através do efeito Black Mirror, ok? Então eu vou passar para o Terra. Bem, gente, Rodrigo Terra. Olá. Sou radialista de formação, então eu tenho um carinho enorme por estar aqui num evento que tem o Inatel junto, ativamente participando, né? O Inatel tem uma participação muito forte na história da TV brasileira, inclusive, tanto nos sinais analógicos quanto nos sinais digitais. Hoje eu trabalho com realidade virtual aumentada e mista, que a gente chama na nossa empresa, na Árvore, de experiências imersivas, que é um formato que hoje a gente não define como game, como filme, como TV, como vídeo para web. A gente é um novo formato que a gente está tentando descobrir como criar conteúdo para isso, de uma maneira bem prática e bem pragmática, na hora de construir produtos para isso, sair da fase do laboratório, daquela coisa que é experimental, que não vai dar dinheiro, que não vai servir para nada, para ir para realmente produtos que vão impactar a nossa realidade como um todo. E, cara, eu adoro Lego, mas sou viciado realmente em tecnologia, mas se você me der um código para programar, eu tô fodido. E usa como sua mão oficial? A Lígia, na verdade, ela é a minha mula de carga quando ela viaja, porque realmente a minha casa conectada deve-se muito a ela, então em outros lugares, enfim. Boa noite a todo mundo, sou o Luiz Prado, sou advogado e não tomei como ofensas pessoais alguns discursos que eu já ouvi no Hacktown hoje, de desenvolvedores, programadores falando que evitam o jurídico a qualquer custo. Mas eu estou aqui justamente para tentar passar uma outra imagem para vocês. Trabalho com direito digital já faz 5 anos, sou pesquisador na área também, então sou muito apaixonado por tecnologia e tento aí conciliar atividade profissional com atividade acadêmica. Sou DJ também nas horas vagas, então sou... já não sou aqueles coxinhas que vocês imaginavam que eu seria. E é isso, vou passar aqui para o Caio. Bacana, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Bacana, você é um cara que escreve. Você dá uma licença aqui. Você não leia assim. Exatamente. Bom, pessoal, meu nome é Caio Pereira, eu sou aqui de Santa Rita, mas sou natural de Maringá, Paraná. Tenho 31 anos, pai do Pedro, 2 anos, casado também com a Elisa, e sou engenheiro eletricista, mas sempre trabalhei com software. Minha área é software embarcado, então estou vendo aqui todo mundo segurando um dispositivo que tem pelo menos um software embarcado, né? Atualmente estou de mala pronta para a Holanda para trabalhar na área de semicondutores. E também apaixonado em tecnologia, sempre buscando o cutting the edge aqui para aprender e tentar aplicar aqui no Brasil. Então vamos começar. Pessoal, então só para a gente ter uma temperatura aqui, quem já assistiu Black Mirror? Ok? Continue com a mão levantada. Quem tem medo do que está retratado ali? Ok. Baixa a mão. Quem tem medo da tecnologia retratada ali?
Quem tem medo dos humanos, retratado ali? Ok. Então a primeira pergunta vai nessa linha, tá? E aí eu vou deixar aberto porque é uma pergunta para os três. O Black Mirror ele traz tecnologias que elas são muito possíveis num período aí de 5, 10 anos, não é nada science fiction, existe um futurismo ali, muito pouco é invenção distante, mas ele é contado de uma forma muito de terror, né? Aterroriza o nosso imaginário comum. Então é onde a gente fala que nós fomos invadidos por uma distopia, né? Esse efeito Black Mirror ele tem muito o efeito da distopia. Eu queria que vocês exercitassem um pouco a opinião de vocês, o quanto vocês acham que esse tipo de narrativa ajuda ou causa um desserviço, porque a gente, todos aqui apaixonados por tecnologia, acaba dificultando o nosso trabalho. Bom, eu acredito que o Black Mirror, na verdade, é uma série fantástica, né, de 2011, né, ela ganhou sucesso quando entrou no Netflix, na plataforma global, mas ela já é uma série velha, né? Já tem 6 anos já, se você for pensar na primeira temporada. E ela veio num contexto muito bem, né? BBC, Charlie Brooke, que é aquela coisa super que a gente vê no primeiro episódio do Porco, né? Acho que todo mundo lembra. E eu acho que a grande sacada do Black Mirror é a gente conseguir fazer a desconstrução de que aquilo é um seriado sobre tecnologia, né? A última coisa que tem naquele seriado é uma discussão tecnológica ali, né? Então, como todo mundo levantou a mão aqui na questão dos humanos retratados ali, eu acho que a distopia que ele retrata não é uma distopia tecnológica, né? É uma distopia, na verdade, de comportamento, e que ela está muito colada com os nossos comportamentos de hoje, né? Então, aquilo é só um exercício de extrapolação num contexto daqui 5, 10, 20 anos do nosso comportamento atual, né? Não acho que presta nenhum serviço, né? Acho que ali tem alguns momentos de reflexão importantes em questão de pensamento, de comportamento, mas ela, no fundo, realmente é puro entretenimento. Eu acho que o grande recado do Black Mirror, se é que tem algum, né? É que é para a gente começar a prestar atenção no mundo daqui para frente, no mundo pós-digital, né? Quando você tem a integração entre o mundo físico e o mundo online, virtual, ou offline e online, quer dizer, é uma proposta da gente começar a pensar como é o comportamento humano daqui para frente. Quer dizer, quando a gente tem o digital dentro do nosso corpo já e não é mais experimento de laboratório, é algo que está aqui na realidade. Então, eu acho que a grande sacada do primeiro é a gente pensar daqui para frente, como é que vai ser o comportamento humano e não exatamente, se vai ter chip implantado no cérebro, etc. Mas como é que o que a gente faz com essa informação e como a gente pode, talvez, melhorar nosso modus operandi de ser humano nesse contexto, né? Legal, Tânia. Concordo totalmente com a sua opinião aí em relação à mensagem por trás do Black Mirror. Eu acho que é uma série muito mais de entretenimento do que para reflexões pesadas, filosóficas, principalmente sobre tecnologia. E se alguma mensagem o Black Mirror passa, pelo menos na minha opinião, é que devemos estar atentos ao comportamento dos humanos mesmo. Em nenhum dos episódios a culpa é da tecnologia, pelos malefícios representados ali, mas sim do como o ser humano usa aquela tecnologia. E mesmo no direito, na minha área, nós que trabalhamos com o digital, a gente sempre luta muito contra as pessoas que falam vai vir uma lei que vai regulamentar a internet, vai vir uma lei que vai regulamentar determinada tecnologia. Não, a lei não regulamenta a tecnologia, até porque a tecnologia não pode ser regulamentada, você tem que conhecer alguma coisa. Você está regulamentando uma coisa que você não conhece ainda, o legislador não conhece da tecnologia, ele conhece seres humanos. Então ele sempre tem que buscar regulamentar os usos que o ser humano vai fazer de determinada tecnologia, prevendo aí o que é certo, o que é errado, os limites da digital uso. E eu acho que é mais ou menos essa linha que o Black Mirror vai. Acho que muitas pessoas, principalmente leigas, pessoal que não é da nossa área de tecnologia, podem ficar um pouco assustadas com o Black Mirror e tentar colocar a culpa na tecnologia, porque às vezes é até mais fácil, né? Tá vendo essa coisa nova aqui é perigosa, em vez de olhar para si, olhar para a sociedade e ver como a sociedade é perigosa, não como a tecnologia é perigosa. Então, bacana, acho que todo mundo falou quase tudo aqui, né? Eu acho que ela serve como um alerta. Assim, é entretenimento, lógico, mas para quem falava, se a gente continuar usando e abusando sem pensar nas consequências, eu acho que pode trazer algum risco. Então, talvez a pessoa olhando aqui e falar, realmente, será que devo me expor tanto? Ficar me preocupando só com isso, só com like, né?
Eu acho que pode sim trazer alguma pequena reflexão, né, do nosso cotidiano. E é mais interessante que ele trabalha no que a gente vive hoje, né? Então, o primeiro começa com TV, né? Então, assim, uma tecnologia que há 60 anos atrás talvez seja uma coisa muito nova. Imagina o que eles pensavam na época, né? E trabalham com uma tecnologia que está usando hoje e uma daqui vai usar em 2045, né? Que você ter todo o seu consciente no computador, né? Então, assim, é uma coisa muito abstrata para a gente. Mas ele sempre traz, falou assim, ó, tome cuidado. O primeiro capítulo é sensacional porque ele pode acontecer amanhã, né? Então, depende da tecnologia em si, mas depende das pessoas, como a gente já havia falado. Então, serve mais como um alerta, talvez. Que a gente pegar leve nas coisas, usar com moderação e não extrapolar demais. Bom, tendo em vista o background de vocês, eu vou tentar pegar episódios que explorem a expertise, tá? Então eu vou começar com você, Luiz. Tem um episódio específico, aquele lá que o noivo falece, né, que ele morre, e aí tem todo o legado digital que a gente está produzindo intensamente, né? E naquele episódio tem a tecnologia que vai capturar voz, movimento, vídeo, som, de todos os lugares, mídias sociais, o que está guardado nos computadores, e aí recria a persona digital ali, para que ela, no primeiro momento, continue conversando com ele naquele período de luto. Para Lígia, que eu sou uma super fã de tecnologia, eu já estou gravando as crianças, me gravando, né, gravando os meus avós, para que quando essa tecnologia chegar eu possa ter essa viagem no tempo e matar saudades. Mas conta um pouquinho, a gente ainda talvez não saiba como lidar com essas heranças, né? As pessoas estão gravando e se gravando sem ter essa noção. Então, explora um pouquinho esse tema. Exato, muito interessante esse seu ponto. Eu lembro que quando a gente começou a usar a rede social aqui no Brasil, as pessoas publicavam tudo, absolutamente tudo, compartilhavam tudo, e a maioria em modo público. Depois as pessoas começaram a ver, opa, talvez não seja interessante publicar tudo, talvez as pessoas comecem a usar isso para o mal, usar isso para chantagens, ameaças e coisas assim. Mas o grande ponto aqui desse episódio, para mim, é um dos mais realistas possível. Minha namorada às vezes discorda, fala que eu estou viajando, mas não, acho que eu ser dessa área de tecnologia, eu acho um dos mais realistas possível, porque já há aplicativos que fazem isso, naquela primeira parte, né? Eu acho que é do virar humano depois já é um pouco mais complicado. A parte de você simular conversas com base em dados coletados na internet já existe, e o que viabiliza isso do ponto de vista jurídico? Os termos de uso e condições que a gente lê e aceita, obviamente. Não lê e aceita. Nessa plateia, imagino que todos leem e aceitam. Claro. Quer que eu faça levantar de mão de novo? Podemos fazer. Quem lê e aceita? Tá vendo? Olha, a gente não lê e aceita, mas esse ainda é o modelo jurídico que as pessoas usam, que é aceitável do ponto de vista do judiciário, é aceitável do ponto de vista das empresas de tecnologia, porque elas precisam de se resguardar de alguma forma. A lei fala que elas têm que expor riscos, têm que obter o consentimento, e a forma que a gente tem hoje são os termos de uso e política de privacidade. É uma forma já muito debatida, principalmente na academia. Todo mundo sabe, há pesquisas e mais pesquisas de quanto tempo uma pessoa levaria para ler todos os termos de uso de aplicativos que ela tem instalado no celular dela. Isso dá anos da vida dela, soma anos da vida dela. Tem pesquisa muito interessante que as pessoas já cederam sua alma por meio de aceite à política de privacidade. Tem pesquisas muito interessantes que mostram que tinha um prêmio lá. Na política de privacidade tinha um prêmio, e as primeiras pessoas a mandarem e-mail falando, ganhei o prêmio, receberiam o prêmio. Isso demorou 2 anos para o primeiro interessado. Mas você fala, o prêmio é meu. E, enfim, exatamente, é coisa de advogado esse negócio de termos e condições de uso, porque a gente precisa de alguma forma colocar a informação à disposição do usuário. E ao mesmo tempo a gente sabe que o usuário não vai ler. Então a gente tem esse conflito aí do legalmente aceitável com o que na prática acontece. Esse modelo vem sendo debatido, mas é o que justifica, por exemplo, um aplicativo guardar nossas mensagens tanto tempo, inclusive alguns, mesmo se você deletar sua conta, ele mantém as informações sobre você lá. O Facebook faz isso, né? Você remove a conta, ele fala, você tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza? Se você voltar daqui 1 mês, suas informações, olha, recuperamos para você sua informação. Apagar. Você não teve tanta certeza assim, né? Você não teve tanta certeza.
E é um ponto muito interessante, eu acho que já é uma realidade muito acessível assim, ao nosso cotidiano. E a pergunta que fica é, quem tem autorização para usar aqueles dados? Né? Quando eu não estiver aqui. Quando eu não estiver aqui. Já tem essa discussão de herança digital, já tem discussão se valeria no testamento eu colocar, por exemplo, um representante, minha mãe, meus pais, meus filhos, para eles terem legitimidade, inclusive para pagar minha conta do Facebook, de outras redes sociais. O Facebook já permite, já tem a função de você selecionar alguém para não ficar aqueles perfis fantasmas depois da galera, sua tia, avó de 1000 anos mandando um recadinho, marcando todo mundo, ó, fulano morreu, super agradável. Aqueles perfis fantasmas meio assustadores, mais que Black Mirror, na minha opinião. Mas é uma discussão super interessante, é uma realidade que está muito próxima da nossa vida e faz a gente refletir justamente até que ponto nós estamos nos expondo nas redes sociais a ponto de alguém conseguir nos reconstruir por tudo que a gente já falou e já usou naqueles aplicativos, né? E até que ponto não vale a gente parar o nosso tempo para ler termos de uso de privacidade. Brincadeira, pessoal. Isso aí a gente sabe que ninguém vai fazer, independente do que tiver no Black Mirror, do que não tiver. O que a gente precisa é repensar esse modelo, que claramente é um modelo falido, né? É um modelo que juridicamente ele traz algum conforto, mas na prática a gente sabe que ele não serve aos fins aos quais ele é proposto. Eu tenho uma provocação nessa para te perguntar. A gente sabe que aquela materialização do corpo ali é tipo uma extrapolação da gente pensar uma AI, né? Uma inteligência artificial materializada num corpo orgânico e tal, né? Eu fico pensando, é uma coisa que eu ando refletindo também, se a gente ensina uma máquina a pensar, a gente faz com que ela aprenda uma série de conhecimentos e ela começa a gerar conhecimento. Quem é dono desse conhecimento gerado pela máquina? De quem é o direito disso? Quero saber também. Essa provocação é extremamente relevante, mas a gente nem precisa ir tão longe. Eu não sei quem já viu aí, questão de 5 anos atrás, um macaco tirou uma selfie. Lá nos Estados Unidos, no zoológico dos Estados Unidos, se não me engano. Um macaco, enfim, tinha um turista lá com uma câmera, o macaco foi lá, pegou, clicou e, enfim, começou uma puta discussão de quem é a foto. A ponto de uma associação de defesa dos animais ajuizar uma ação para falar que era do macaco. Então a gente não precisa ir tão longe, essa discussão realmente existe e tem tese para as duas coisas. Ou seja, nesse caso do macaco, por exemplo, eu entenderia que não é um bem protegido por direito autoral, porque afinal de contas ele não tem o direito autoral dos bichos ainda. Então nesse caso específico não seria, na minha opinião, não seria de ninguém. Mas tinha a tese de que era do dono da câmera, tinha a tese de que era do zoológico, porque ele que cuidava do macaco, e tinha a tese de que era do macaco. Então, no seu caso, aí vai ter a tese de que é de quem ensinou, aquele conhecimento é de quem passou para a máquina, e vai ter a tese de quem provê a propriedade da máquina, se quem desenvolveu o hardware, quem está ali, ou o software que está ali embarcado, ou a própria tecnologia que está ali embarcada. É um tema extremamente relevante, a gente ainda não tem uma definição sobre isso, a gente teve discussões, inclusive, em âmbito acadêmico, de robôs que produzem obras de arte, principalmente a obras de arte pós-moderna, você faz um rabisquinho ali, está tudo certo. Não, estou brincando. Mas enfim, é uma discussão aplicável mais à arte pós-moderna, porque existem já robôs produzindo obras, e de quem seria aquilo? Seria uma obra protegida por algum direito, ou não, porque foi um robô que desenvolveu, não um ser humano, e a lei de direitos autorais, por exemplo, fala que o direito autoral pertence a um ser humano e não a um robô. Mas com certeza quem despendeu seu tempo e seu dinheiro naquela tecnologia vai querer para si os direitos daquilo, e é uma discussão que a gente vai ter que enfrentar aí no direito ao longo dos próximos anos para ver a resolução. Também fazer uma provocação, né? Fica advogado, já descontar. Brincadeira. Mas pensando na extrapolação mesmo, né, da ideia, se aquele robô cometeu um assassinato ou fizer algum mal físico a alguma pessoa, né? Aí a gente pensa, mas nossa, que viagem, né? Exterminador do futuro, né? Mas o MIT fez uma pesquisa ano passado, eu acho que ainda dá para responder no site, que tem a ver com a Lígia também sobre os carros autônomos, né? No qual ele coloca você numa condição que até então você não conhece, né? É uma questão de ética. Você está dentro de um carro autônomo e tem pessoas passando ali na faixa, na rua, né? E você é um engenheiro e você tem que decidir qual ação tomar. Se o carro bater, mata os passageiros. Se não, ele vai matar quem está na rua.
E aí eles colocam em várias situações muito diferentes. Do tipo, no passageiro é um ladrão e tem o refém que é uma criança, mas uma mulher grávida. E quem está passando na rua é uma senhora e uma outra gestante. Então você fica naquela coisa, o que eu vou fazer? Qual é esse dilema? Então talvez seja uma coisa que a gente vai começar a pensar, né? Então você vendo aquilo lá, fala, nossa, mas é tão distante, mas aos poucos aquilo está acontecendo, né? Então dentro de uma fábrica a gente está com os robôs colaborativos, que os seres humanos trabalham ao lado dos robôs, mas ali tem a fábrica. Agora, enquanto está todo mundo andando na cidade, o robô é de uma empresa, uma pessoa adquiriu aquele robô, mas tem a consciência de uma terceira. Então, se ele cometeu algum mal, de quem que é a culpa? É a culpa do software? É a culpa de quem comprou? Essas discussões vão começar a acontecer com mais frequência. Com certeza vão começar a acontecer com mais frequência. A gente já tem algumas discussões assim que aproveitam a mesma lógica, de redes sociais, mas são mais fáceis de ser resolvidas. Por exemplo, quando começaram as redes sociais aqui no Brasil, por exemplo, eu postava algum xingamento no Orkut, né, resgatar a memória, eu postava alguma ofensa no Orkut, o Orkut também era responsabilizado por aquilo. Apesar de ser eu, usuário, utilizando a ferramenta, o Google era responsabilizado por causa daquela ofensa, e o entendimento judiciário já foi mudando, justamente para se adaptar à tecnologia, porque, ok, o Google pode responder por uma ofensa, ele tem capital para responder por isso, tem patrimônio, tem seguro para responder por essas coisas, mas imagina eu criando uma startup de rede social hoje. Como que eu vou assumir o risco de responder por qualquer ofensa, qualquer uso que a pessoa faz daquela tecnologia? Então, qual é o entendimento hoje, inclusive pós-marco civil da internet? É o entendimento de que você só pode ser responsabilizado, você como plataforma de conteúdo, você só pode ser responsabilizado se você recebeu uma ordem judicial para remover aquele conteúdo e não removeu. Enquanto isso, você não tem como fazer um controle do que os usuários estão fazendo nas redes sociais, nada disso. Mas é bom a gente ver como que o judiciário entendia antes. O judiciário era a cabeça fechada para responsabilizar todo mundo. Ok, o cara que postou ofensa, ele é responsável, ninguém discute isso. Mas vou responsabilizar o Google também, até porque é mais fácil ir atrás do Google do que atrás do tiozinho lá que postou uma ofensa na rede social. Então, a gente vai enfrentar uma discussão parecida com essas questões de internet, de inteligência artificial, de internet das coisas, dispositivos autônomos. E aí, provavelmente a primeira reação do Poder Judiciário vai ser responsabilizar todo mundo, responsabilizar quem comprou, quem estava perto, quem olhou, enfim. Que é realmente a tese mais confortável do ponto de vista jurídico, você achar todo mundo responsável, porque daí você pode escolher quem você vai processar. Mas ao longo do tempo, a ideia é que realmente a gente tenha conhecimentos técnicos no processo para ver de onde vem a falha. Se foi a falha do usuário que eventualmente comprou uma coisa contrabandeada, não viu os riscos que ele poderia causar no caso concreto, ou seja, era um carro, sei lá, que ele comprou só, um exemplo hipotético que ele comprou só para rodar na estrada e ele estava usando numa via que era 20 por hora, não sei. Então, vai depender muito do caso em concreto para a gente, e conhecimento técnico também do Poder Judiciário, de peritos, trabalho de peritos técnicos aí, para a gente ver quem é o verdadeiro responsável por aquele ato ilícito, aquele acidente, aquele prejuízo. Porque a primeira reação vai ser a mais fácil de todas, que vai ser a tentar de responsabilizar todo mundo. E aí, com mais conhecimento, a gente vai poder chegar no verdadeiro responsável pelo ato ilícito, pelo dano causado, que vai depender muito de conhecimento técnico também. Sem dúvida. Completando só para a gente fechar essa rodada, quando a gente teve a oportunidade do projeto aqui do Voice de receber um carro da Volvo por uma semana para testar a tecnologia semi-autônoma, foi dentro de uma mensagem muito forte da marca. Eu acho que as marcas elas estão entendendo a responsabilidade que elas possuem de criar tecnologias tão poderosas. Então tem a missão e aberta, se você entrar no site da Volvo, vocês vão ver que é a missão 2020 deles, que até 2020 nenhum acidente grave, incluindo mortes, vai acontecer no carro Volvo. E eles apostam muito para afirmar essa declaração nessa tecnologia autônoma. Então, eu acho que para uma marca vir publicamente fazer uma afirmação desse nível, todos os quesitos técnicos foram testados bastante. Eu acho que se comprometem a introduzir uma tecnologia poderosa com essa declaração, né? Então, acho que a gente pode esperar um pouquinho desse ecossistema, algo um pouco mais positivo. Bom, vamos para a VR, né? Vamos para a realidade. Tem muito episódio de realidade mista, de realidade desde a lente que se coloca no episódio, né? E aí o relacionamento doente ali entre o casal, aquela coisa de, não é, eu acho que você me traiu, me mostra o que você estava fazendo naquele momento, né? E aí tem um outro episódio que é o militar,
para eu conseguir matar o outro. A gente sabe que militarmente tem a desconstrução do humano e a construção do inimigo. Eu gero terror, eu gero raiva, e ali é caracterizado por um monstro, barata, né? Eu tenho tanto nojo daquilo que eu os caço, com uma realidade mista implementada a nível cerebral. Conta um pouco, quanto dessas realidades estão próximas, se você puder puxar um timeline, e você como uma pessoa, enfim, do meio, que, enfim, o que você acha disso? Eu tenho que fazer um parênteses, eu perdi a minha virginity com ele, que o óculos que eu coloquei na cara foi com ele, a culpa é dele. Virginity, muito louco. Hoje, 2017, a gente não está nem perto daquilo que eles retratam, né? A gente está com uma estrada, eu vou fazer uma analogia não ecológica, pavimentando a estrada, né? Mas a gente ainda demora um tempo ainda de pesquisa para poder chegar lá, né? Principalmente, assim, olhando tecnicamente, né, para você implantar um troço no cérebro vai demorar um pouco ainda, apesar de que o Elon Musk criou a Neuralink, né, é a empresa que realmente está investindo milhões e milhões de dólares para você conseguir realmente criar a tal da bond entre o link, a conexão, que seria a conexão do cérebro com um processador, né, a conexão do cérebro com um circuito impresso, vamos dizer assim, né, conectar as eletricidades e fazer com que isso conversa, né. Isso ainda vai demorar, tá, gente? Isso não é uma coisa, diz o Elon Musk, que em 5 anos ele resolve. Eu já sou um pouco mais cético em relação a isso. O que a gente tem, a questão das lentes, por exemplo, isso é uma pesquisa que está desde os anos 70 rolando, sabe? Não é um negócio novo, não é um cara disruptivo que teve essa ideia. Está desde os anos 70 em laboratório, e a cada ano a gente vê uma Samsung, uma Sony, acaba vindo muito dessas iniciativas, né, das lentes. Eu não sei porque vem mais da Ásia, não consegui fazer uma leitura cultural. O que é essa questão das lentes, da implementação para dentro do cérebro, das telas, vamos dizer assim, vem muito dali da região. Mas já tem, a Sony patenteou uma lente ano passado em que você já tem uma pequena câmera, né, já colocada nela. A gente não sabe qual é a resolução exata, não sabe ainda muita coisa porque está muito experimental e muito laboratorial ainda. Mas a realidade mista, em 2017, ela começa a virar uma realidade não pelas lentes e não pelos devices trambolhudos, que nem o HoloLens, por exemplo, mas vira através do celular. Né? Então a gente tem agora, a partir do final de setembro, ou a partir do dia 12, semana que vem, com a Apple anunciando o tal do iPhone 8, que talvez seja um iPhone que realmente, talvez não, ele já vai vir com uma tecnologia embarcada capaz de entregar uma experiência imersiva usando uma realidade mista, que é você colocar objetos virtuais dentro da realidade, né? Então você usar da tecnologia de sensoriamento de espaço, né? do ambiente, né? Você entender o eixo Z da realidade, digitalizar isso para dentro do telefone, e isso virar uma informação tão útil quanto um objeto 3D criado por computação gráfica. Então isso vai fazer com que as pessoas comecem a ter a primeira porta de entrada. Alguém jogou Pokémon GO aqui? Pode não mentir, por favor, que eu sei que a maioria deve ter jogado. Pokémon GO já foi uma brincadeira, assim, eu detesto o exemplo do Pokémon GO, eu não gosto, mas ele é realmente uma forma, eles encontraram uma forma, através do conteúdo, né, através de usar uma propriedade intelectual de mais de 30 anos, que é o Pokémon, para fazer com que as pessoas fossem experimentar a tal da realidade aumentada. Né? Assim, a experiência, gente, é uma merda até agora, porque era uma enganação que ele fazia, o software, o app do Pokémon, uma enganação que ele fazia ali com a câmera e te colocava um Pokémonzinho ali e você capturava. Já tinha uma brincadeira, mas era muito incipiente em questão de tecnologia. O que vai vir no iOS 11, não. O que vai vir no iOS 11 é realmente um entendimento de verdade do espaço. E eles estão fazendo isso de uma maneira genial, que é através de software e não de hardwares muito complicados. Né? Então essa que é a grande sacada, eu acho que é a grande porta de entrada. Mas se vocês quiserem um exemplo mais simples do que, por exemplo, a realidade aumentada pode transformar a vida, quem usa filtrinho
no Instagram, né, orelha de gatinho, eu uso também, não sei se de gatinho. As marcas estão usando isso, por exemplo, para fazer ativação. Já põe lá o filtrinho da Nike, corri, coletei meu dado da minha pulseira, joguei lá dentro do Instagram Stories, já aparece ali num template, numa coisa ali, já aparece ali os dados da minha corrida, só que eu ponho um filtro com a bandaninha, tipo, I am the one, eu já estou ali, Nike Plus e o caramba. Então a gente vai começar a ter esses pontos de contato com essa tecnologia. Até a gente disso chegar no implante cerebral, em que a gente não vai ter mais nada que vai fazer a mediação, né? E a gente vai ter essa computação inserida direto na retina ou direto no cérebro mesmo, que aí a gente vai chegar na tal realidade híbrida ou mista de fato, né? Isso ainda é uma estrada que eu acho que vai pavimentar bastante. Então a gente vai brincar bastante com o celular antes disso chegar. E vai ter um monte de óculos trambolhudo aí, que a gente vai ver o celular aqui, do Star Wars, né, que sai agora no final de setembro. Do Star Wars, qual é novo, por exemplo, é um celular, você vai botar o celular aqui, mas ele já é um óculos de realidade mista. Ele não é de uma realidade aumentada. Ele faz uma projeção lenticular, né, na lente, em que você vai brigar com o Kylo Ren lá, ou vai jogar holochess, caramba. Então isso vai ser um produto que, de novo, vai ser uma outra porta de entrada, e quem é fã de Star Wars vai comprar para o filho, vai comprar para ele mesmo. Isso vai começar a dar uma massificada mais forte na realidade aumentada. Tem uns números, até 2020 deve-se gerar mais ou menos 8 bilhões de dólares em marketing para produtos de experiências imersivas, né? Segundo a Super Data, que é uma entidade de pesquisa que está olhando muito aprofundadamente dentro do mercado de VR, AR, MR, e essas letrinhas com R que estão aparecendo por aí. Então, e grande parte disso é puxado pela realidade aumentada. O que o Black Mirror faz realmente é uma extrapolação de comportamento, né? O que a gente vai fazer com esse troço? Porque a partir do momento que eu posso enganar um outro ser humano e colocar um cara de barata e estimular esse cara, né, militarmente, o negócio vai virar um alienígena, né? Então, a partir de outra, né, naquele outro episódio que você apaga as pessoas, no episódio de Natal, né? Aquilo é uma realidade aumentada, nem precisa de muita tecnologia para aquilo rolar, entendeu? Eu li uma matéria esses dias, até que não é tão nova, mas um grupo de pesquisa também nos Estados Unidos está fazendo em cima de adblockers, né? Aquilo que a gente baixa no Chrome, que todo mundo baixa aqui, as marcas odeiam que isso se use, né? Todo mundo acaba usando o adblocker. E tem gente aplicando o adblocker, né, construindo alguns devices assim, de laboratório mesmo, construindo devices de adblocker para a vida real, usando realidade aumentada. Então você tem uma caixa de sucrilhos e aí você apaga os sucrilhos e apaga o tigrão e só fica a caixa. Então, numa provocação de falar, cara, as marcas também vão precisar se definir o seu espaço na realidade mista, porque as pessoas vão poder também não querer ser impactadas por elas, sabe? Então, isso sim é um grande alerta da gente pensar como é que a gente se posiciona nesse contexto que não é daqui 2 anos. Esse contexto é você saindo dessa sala e indo tomar cerveja na praça, entendeu? Isso já está rolando, só vai ganhar escala. A base nossa de usuários hoje deve estar na margem de 10, 15 milhões de pessoas no mundo. Mas como se isso seguir o mesmo ciclo do iPhone de 10 anos atrás, no iPhone a base de usuários era 1,28 milhões, né, no primeiro ciclo de vendas, que foi o primeiro ano de 2007, mas em 2008 foi para 10 vezes mais, foi para 11, quase 12 milhões. Então, a partir do momento que a gente tem uma grande empresa de tecnologia que conseguiu logisticamente encontrar uma maneira de não fazer o hardware ficar mais caro e conseguiu resolver por software, então a gente vai ter um salto gigantesco de base de usuários. Então a gente que trabalha tanto com comunicação, com criação de conteúdo, com direito, com tecnologia também, desenvolvimento, ou a gente começa a prestar atenção nisso, ou a gente vai perder um ponto total da conversa daqui a pouco. Não é daqui 4 anos, é daqui a pouco a gente não vai ser mais relevante e não vai conseguir se comunicar com as pessoas. Parece meio distópico, né? Mas é o que eu enxergo como realidade, é como a gente lá na árvore enxerga como realidade. Ou você entra agora para pelo menos estudar e começar a tatear essa história, ou você não vai conseguir se comunicar com essas pessoas e depois vai vir os adblockers da vida real e você não vai saber o que fazer, né? Perfeito. Bom, bora experimentar VR.
Caio, agora eu vou pra ti. A gente estava ali fora conversando um dos episódios que chamou a nossa atenção. O pessoal de São Paulo talvez sinta um pouco mais, né? Que é o primeiro da 3ª temporada. Que as pessoas começam... Eu acho que a gente já faz isso instintivamente, né? Você conhece alguém, tem um juízo de valor e fala, cara, amei essa pessoa, 5 estrelinhas. E ai, não fica essa cara dessa pessoa com 2,5, odeio ela, coloco menos 2 e conto pra todo mundo que ela não presta. Ali fica oficial, né? Entrou-se num processo gigante de tudo ser hateado, eu só tenho acesso se eu tiver uma boa reputação. Conta um pouco o que você tem de sensibilidade usando a sua carreira aí tecnológica de engenheiro versus essa sensibilidade mesmo que a gente estava falando lá fora. Bom, que nem havia comentado, né? Às vezes a gente está aqui no interior, não tem um sentimento de quem está numa capital, né? Então, algumas coisas eu fico conversando com minha esposa, com os amigos, eu vejo no Facebook e falo, mas para que a pessoa faz isso? Né? Tipo, não tem tanto sentido, né? Mas assim, você vê que é um padrão, né? Então, às vezes, as pessoas têm outros interesses, né? E até mesmo o Marcelo, amigo meu aqui, ele tem bastante contato com o pessoal mais novo, né? de colegial, e aí sempre fica aquela coisa, fulano tem 2 milhões de usuários no Twitter, mas tem 14 anos, já tem um canal no YouTube com uns 200 mil, então isso já acontece hoje de certa forma, né? Talvez tenha quantidade, o próximo passo seja a qualidade, porque o cara tem 200 mil, agora imagina 200 mil ranqueando ele, se ele é bom ou se ele é ruim. Então, pode ser um negócio muito ruim para a pessoa, nossa, tem 200 pessoas que me amam, porque ela der um like. Agora, se qualificar, a pessoa fala, tem 200 pessoas que me odeiam muito, ela vai ter aquela certeza. Então, é uma coisa que eu já vejo acontecer, né? Principalmente na parte de carreiras, né? A parte do RH já ranqueando também currículos, e você... Uma palestra ontem muito bacana do Igor Saraiva, falando dos millennials, da geração Z, né? O feedback instantâneo, né? Você receber aquele feedback logo, né? Então isso aí acho que é a coisa mais na cara nossa. A gente só tem um like, mas eu tenho um like 1, eu tenho um like 2, eu tenho um like 5 estrelinhas, né? Então o TripAdvisor fundido com o Facebook pode trazer aquela realidade para a gente, não uma realidade aumentada, né? Mas hoje, como a gente está olhando mais para o celular do que olhando para a face dos outros, né? Então isso pode ser real, e aí a pessoa, você vê muito comum, né? Fulano de tal tem não sei quantos seguidores, eu quero falar, nem vou começar a conversar muito com esse cara, porque eu tenho mais interesse em juntar com o outro lá, que meu canal vai bombar mais. Então eu vejo isso bem real, de uma maneira um pouco diferente que está acontecendo lá, mas eu vejo isso acontecendo bem próximo, né? Talvez, como eu falei aqui no anterior, porque eu não conheço ninguém aqui, conheço um ou dois que tem canal no YouTube, né? Mas quem é São Paulo deve conhecer muito mais gente, né? É muito mais comum, então esse papo deve rolar muito mais vezes. Tem uma história que é engraçada, né? Porque na época Pré, né, essa coisa digital, quem tem ali as meninas na fase dos 30 e poucos, que deu 38, 40, a gente tinha os nossos ídolos lá, o Menudo, etc e tal, e era difícil chegar nessas criaturas, né? Eu dei a idade, eu não sei entregar, eu dei a idade antes. E aí a gente está numa era de micro-influenciadores, né? de micro-influenciadores, onde a gente tem ali pequenos segmentos de pessoas que são importantes para uma quantidade de, não é pouca gente, talvez milhões de pessoas. E eu senti isso próximo com a minha sobrinha. A rede social mais famosa agora, na molecadinha de até 15, 16 anos, chama-se Musical.ly. É uma mistura de música, vai 15 segundos para que não esbarre no direito autoral da música, eles fazem uma mímica em cima da música, super bem elaborado, porque gravar aquele vídeo dá um trabalho desgraçado. Assim, você vai ter um monte de gente prontinha para trabalhar lá na árvore daqui a 10 anos, porque estão treinando. E aí tem um que é muito famoso. Muito, tem um grupo lá de uns 10 que são super famosos. E aí num desses vídeos ela viu que o apartamento dele era muito parecido com o meu. Aí num outro vídeo ela viu o número da porta e ela descobriu que é o meu vizinho. Imagina você com 15 anos descobrindo que um cara lá do Menudo mora do lado da sua tia. Ela não parou até eu conseguir que o cara tope falar com ela. Eu acho que a gente vai fazer isso semana que vem. Mas eu trombei com ele milhões de vezes e nem sabia que ele era o Menudo da geração agora, entendeu? Então a gente está com essas realidades
realidades mesmo sobrepostas e, enfim. Só ainda sobre essa questão do ranqueamento, né, que a gente discutiu tanto com esse episódio do Black Mirror, na verdade, a gente está discutindo esse ranqueamento que a gente está fazendo entre nós cidadãos comuns. Mas a gente já é alvo desse ranqueamento há muitos anos. Instituições de crédito. Score de crédito. Se vocês entrarem no seguro também, se vocês entrarem no site do Serasa, vocês vão ver a nota de vocês lá de 0 a 1000. Se vocês não ficarem felizes, muito fácil. Não gosto. Mas táxi já é ranqueado, né? Você é ranqueado. Tá o Serasa no pau. O Serasa já ranqueia a gente, instituições de crédito já ranqueiam a gente há muito tempo, e agora a gente está trazendo essa realidade do ranqueamento para o nosso dia a dia. O que é muito perigoso também em termos de preconceito, de propagação de preconceitos. A opinião da maioria vai sobressair ainda mais. Então, se em determinada localidade as pessoas não têm uma simpatia muito grande com determinada raça, com determinado tipo de imigrante, por exemplo, você vai começar a receber notas baixas porque você não é bem aceito naquela realidade, você vai ficar cada vez mais excluído. Então, é um cuidado que a gente tem que ver, não da tecnologia em si, porque a proposta da tecnologia é boa, em tese. Você vai alugar um quarto no Airbnb, você não conhece a pessoa está do outro lado do mundo, você não conhece o apartamento, você não sabe se é um golpe ou não. Então, o rating vai te ajudar a saber se aquilo é um negócio para você ou não. Mas a gente tem que ficar muito preocupado, muito ligado a como que a gente vai educar, como que a gente vai entregar esse tipo de ranqueamento. Por exemplo, se vai ser útil para relações de emprego, na hora de se contratar uma pessoa. Aí já começa a ficar um pouquinho mais arriscada essa questão da propagação dos preconceitos, né? Porque em determinado círculo social, a pessoa vai estar sempre lá no 1, no 2, que é mais ou menos o que retrata no Black Mirror, e porque a voz da maioria vai sempre sobressair nessas ocasiões. Essa questão de castas, né? E só, terminando, falando de ranqueamento, uma coisa que vai ficar muito comum, assim, algumas pessoas que eu conheço já fizeram os testes de DNA, tipo 23andMe, né? Então, assim, e se você olhar aqueles reportes, aqueles relatórios do 23andMe, para você saber sua ancestralidade, você saber se você tem Parkinson ou não, isso é super bacana, e eles são super éticos, assim, eles te mandam um e-mail falando, você gostaria de saber se você vai morrer daqui 10 anos ou não? É assim, uma simplicidade, velho, que é impressionante. Tipo, você quer saber se você vai ter câncer ou não? Tipo, caraca. Então, uma coisa que a gente ficou imaginando, há um tempo atrás também, a gente conversando, falando sobre esse episódio do Black Mirror, era que realmente pode existir uma maneira, o banco é anônimo do 23andMe, só que ele é aberto, ele tem uma API que você pode plugar lá o seu aplicativo e você começar a brincar lá com dados de pessoas. A partir do momento que você conseguir até ir um pouco além, e aí o 23andMe dá uma de Facebook, e aí você poder comprar o banco de dados aí mais segmentado, que é possível, né? Em algumas instâncias você conseguir ter uns acessos mais interessantes no banco do Facebook, por exemplo. A partir do momento que uma empresa como essa começar a dar esse tipo de informação para alguém usar, vão existir ranqueamentos genéticos, e aí com isso a gente vai criar aí eu acho que a gente começa a criar umas distorções bem bizarras, assim, a partir do momento que isso estiver em voga. Então, é uma coisa, por exemplo, que ninguém está prestando atenção. Ninguém está olhando sobre bancos de dados genéticos que estão sendo publicados. Ninguém está... Todo mundo fala que isso é ficção científica, isso é perda de tempo. Isso aí é os caras que estão olhando, pelo amor de Deus. Quem que vai... É gata, né? Você nem viu esse filme, né? De manipulação genética, um negócio que vai destruir o mundo. Ninguém está prestando atenção nesse tipo de assunto. E ele é um tipo de assunto que encaixa super com o futuro do emprego e ranqueamento e qualificação. Então isso, por exemplo, para mim é primordial e, cara, comecei a prestar atenção. Não sei se só você. Sim, vamos lá. Bora. Porque é o seguinte, até o perfil que o Caio falou que ele deve ver as coisas estranhas deve ser a minha, que ele se pergunta por que ele faz isso. Mas é porque o meu público acaba sendo um pouco diferente. Meu público são jovens de ensino médio. E eu viajo boa parte do Sudeste. A necessidade de julgamento, até a psicologia consegue explicar isso, né? É o sentimento de antipatia e simpatia, está ligado à nossa segurança. Se eu olho para alguém e me identifico, eu sei que eu posso estar confiável do lado dela. Do contrário, eu já não consigo gostar daquela pessoa que para mim ela oferece um certo risco. Então está ligado à nossa sobrevivência. É uma questão de necessidade. A tecnologia tem facilitado isso. Eu tenho uma necessidade muito grande de avaliar as pessoas.
Como cada dia, hoje eu estou numa cidade diferente, num local que eu não conheço nada, como que eu escolho o meu restaurante? Eu digito no Google, aquele que tiver a melhor estrelinha é o que eu vou escolher. Então, ele tem além da necessidade nossa de classificar, ele tem a ferramenta de ajudar. E uma geração que depende de likes no Facebook, como vai ser a gestão dela? Será que ela vai conseguir ser gerida sem um feedback? Que hoje é uma coisa que as pessoas têm necessidade nas empresas. Então, assim, uma série de questões, mas vou voltar nesse ponto aí. Obrigado. E eu não sei se alguém aqui convive com crianças, né, até 15 anos, eu faço dos meus sobrinhos um laboratório, né? Tem uma relação com o like diferente. Às vezes que ele está dando like, a maior parte das vezes, como ele já sabe que quem tem mais like se dá bem, ele é amigo, eu gosto de você, ele dá, não porque ele gosta, ele dá para ajudar. Então, eles hackearam essa relação da afirmação. A maioria das vezes eu vejo a troca ali de likes, é muito mais pela solidariedade de te ajudar no projeto, do que se eu gostei, eu gosto de você, tudo que você fizer eu vou gostar. Então, a gente tem que tomar cuidado como a gente vai classificar a geração que está vindo, porque eu acho que ela vem com coisas diferentes. Eu acho que esse medo que a gente tem muito tudo que está por aqui. E, para terminar esse assunto de ranking, vocês sabem, obviamente a gente ranqueia os motoristas dos Uber, mas todo mundo sabe que você é ranqueado também? Vocês sabem a nota de vocês no Uber? Sim. Ok. Tá bom. Bom, quanto tempo a gente ainda tem? Só para eu saber que nível de perguntas eu conduzo. 10 minutos. Então eu vou deixar vocês fecharem. Cada um fala o episódio que mais tocou e por quê, né? Que mais fez vocês refletirem em relação a isso. Quem quer começar? Bom, pessoal, só para fechar aqui, então, foi por uma indicação de amigo, né? E aquele Shut Up and Dance, que é o que o pessoal está fazendo coisa errada, vai um hacker lá e descobre, e ele rola uma chantagem e toda uma trama em cima daquilo lá. Eu fiquei, primeiro pelo assunto que é muito pesado e pelo assunto de segurança também, que eu me interesso muito, né? E daquilo ser totalmente factível hoje, porque tudo que está sendo falado ali, acontecendo, pode acontecer a qualquer instante. Então, exatamente, é muito próximo aquilo lá, é muito próximo da minha carreira também, que como segurança, né, a parte de segurança. E mostrou que hoje já acontece isso com extorsões, né, aquele revenge porn, né, que o ex-namorado, a ex-namorada vai lá e publica com o cara e aí acontece suicídio, né, mortes. Então, aquilo lá é de certa forma, é uma realidade, né. Então isso me chocou bastante, da maneira que foi colocado aquilo lá e como foi finalizado aquilo lá, né? Então me impactou bastante, e aí que me despertou o interesse. Falei, nossa, isso aqui, o cara que fez isso aqui é muito louco. Aí quando eu vi o primeiro, então, vi tudo em ordens aleatórias, né? Aquilo me trouxe um recado, assim, do que assim, a gente tem que usar com parcimônia, né, a tecnologia, como eu havia falado na primeira. O pessoal ali está fazendo coisas erradas. Acho que todo mundo já pesquisou alguma coisinha ali de curiosidade e tudo mais, que com certeza no fundo vai ter aquela vergonha que aquilo foi exposto. Mas alguma pessoa está sabendo, algumas pessoas estão sabendo que você escreveu ou fez aquilo lá. E vai daquela empresa não ter ética, ou daquela pessoa lá daquela empresa sair e revelar, e como é que você fica? Você vai ficar totalmente exposto. Então, da mesma forma que a gente está lá sozinho, a gente acha que está sozinho, que ninguém está vendo, a gente está exposto para algumas pessoas. Então, foi isso. Obrigado, pessoal. Caio, é muito interessante o ponto que você tocou, e isso dialoga direto com a minha área do direito aqui, porque no direito a gente não pode ser punido pelo que a gente pensa. Pode ser o pensamento mais esdrúxulo que seja. Se a gente não executar nenhum ato preparatório, ilícito, a gente não pode ser punido por isso. Só que a partir do momento que nosso pensamento está exposto em um mecanismo de buscas, em um que a gente navegou na internet e tudo mais, surge uma preocupação muito grande nossa com a privacidade. Eu acho que a primeira mensagem que o Black Mirror passa, se passa alguma, a culpa não é do homem, não é da tecnologia, e sim do homem, e a segunda devemos nos preocupar com privacidade daqui para frente. O que está acontecendo? Eu vejo muito isso também naquele episódio das abelhas drones, que são micro dispositivos que podem invadir qualquer lugar.
A gente nem precisa ir tão longe, apesar de que existe já o projeto das abelhas brancas, porque de fato há a teoria de que as abelhas têm extinção. A gente está trazendo para os nossos lares dispositivos conectados à internet. A gente está trazendo a internet das coisas para os nossos lares. O monitoramento das nossas atividades não é mais se a gente usa o Google ou não. O nosso monitoramento, eu me preocupo com privacidade, então não tenho conta no Facebook, não tenho nada. Cara, esquece isso. O monitoramento está nos ambientes agora. A gente está comprando dispositivos que nos monitoram e colocando dentro da nossa casa. Então a gente tem que ter uma preocupação, a gente tem que ter a bandeira da privacidade muito forte como usuários da tecnologia, tem que sempre levantar essa bandeira da privacidade, da segurança da informação, porque a gente está trazendo dispositivos possíveis de serem atacados, vamos dizer assim, possíveis de serem invadidos para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, um ambiente que a gente considerava naturalmente privado, seguro antigamente. E as empresas de tecnologia, elas têm que se preocupar muito com a privacidade, e eu percebo que elas estão fazendo isso. A privacidade, a segurança da informação virou uma bandeira competitiva muito importante, principalmente depois do escândalo do Snowden, e eu espero que cada vez mais a tecnologia avance com o direito da privacidade, que eu acho que é o direito fundamental dos usuários de internet hoje em dia. Eu vou terminar um ponto que eu estava pensando aqui e vou puxar para o episódio. A gente estava falando de Facebook, de ranqueamento, de economia dos likes, né? E se a gente continuar pensando sobre a economia dos likes, a tendência natural é que o Facebook vire um grande banco e que a gente vai criar uma descriptomoeda chamada like. Assim, é engraçado pensar nisso, mas é uma coisa séria, porque na verdade os likes vão virar realmente uma moeda recorrente baseada em blockchain se ninguém prestar atenção. Só que a única coisa que a gente tem que pensar é que a gente está fazendo uma empresa ter um domínio mundial de todas as informações das pessoas e de todas as transações financeiras que não vão mais basear só por lastro financeiro como a gente conhece, mas sim usando o like para virar uma criptomoeda que não é nada de cripto, né? E aí vai fazer com que isso vire uma economia nossa, vai ser uma pessoa. Então imagina a manipulação algorítmica que isso vai rolar daqui para frente. Então é um ponto que a gente tem que realmente prestar atenção. E falando de Facebook, meu episódio favorito não tem nada com realidade aumentada, não tem nada de nada. Quase não usa tecnologia, mas para mim o mais assustador de verdade de todos é o White Bear, que é o terceiro da primeira temporada, né? Que para mim, vocês lembram qual que é esse episódio? Do Urso Branco? Ele é aquele em que a mulher começa a ser acusada, eu não vou dar spoiler. Ou todo mundo viu o Black Mirror aqui, né? Já inspirou, né? É aquele que na verdade a mulher é uma assassina e aí, só que ele começa construindo como se a mulher tivesse perdido e as pessoas estivessem numa cidade ou num bairro ali, a galera, todo mundo com o celular na mão, numa exposição maluca, que as pessoas não interagem, essa mulher começa a ficar desesperada, aí vem um doido mascarado que quer matar ela e fala assim, caralho, o que está acontecendo? E a galera tudo filmando, ninguém nem aí. O plot twist, né, a virada de roteiro que tem esse episódio, em que na verdade aquilo tudo é um grande parque de diversões jurídico e que o tribunal virou uma sala da Disney, né, um brinquedo da Disney, aquilo para mim tocou numa verdade tão grande de que realmente a gente está diluindo a maneira como a gente entende as relações humanas, as relações morais e éticas. A gente está diluindo isso num patamar tão violento através das redes sociais e da interação que a gente tem dentro de um ambiente online, que me assusta, não por conta só do episódio, mas me assusta porque se a gente começar se a gente levar esse tipo de comportamento para o próximo passo, que é a realidade mista, e para essa integração de mundo que eu estou falando de pós-digital, e a gente trouxer esse tipo de comportamento tóxico para esse universo, a gente pode criar uma distorção social muito violenta e de verdade, né? Se a gente fizer um show de tudo virar um show e apedrejamento público, tá certo que isso não é nada novo, certo? A gente tem culturas no mundo que fazem isso há milhares de anos, né? Para poder punir as pessoas. Na verdade, a gente só está reproduzindo isso com uma tecnologia de um jeito diferente. Mas se a gente levar isso para daqui para frente de novo, a gente corre o risco de construir um mundo que vai minar de fato as relações humanas. A gente vai ficar cada vez mais banqueirizado em si mesmo, com uma interação que só vai acontecer realmente virtualmente. A gente vai ficar cada vez mais preso dentro do mundo e esse mundo nosso vai virando esse quadradinho aqui até virar nada, porque nem o nosso corpo vai ser possível a gente se sentir seguro nesse contexto que vai vir.
Então, se a gente não monitorar e promover movimentos e atitudes mais éticas e morais, sejam elas quais forem, mas se a gente pensar dessa maneira mais positiva para a gente não reproduzir esse tipo de comportamento, isso vai fazer com que a gente realmente aí vira Apocalipse, Exterminador do Futuro, Terminator, isso, aí eu começo a ver o Apocalipse. Naquele episódio eu tive um insight assim, eu falei, cara, o outro tudo é entretenimento, aquilo ali tem um fundo de Apocalipse, sabe? Isso foi bem chocante para mim. Assiste Pânico na TV, assiste aquele episódio, é basicamente a mesma coisa que acontece, gente. Pelo amor de Deus. Ou então esses programas De julgamento americano, né? Enfim. Bom, o meu, ele tem... eu acho que tem um misto de esperança, mas é uma esperança estranha, né? Que ele fala que é o episódio mais feliz, né, do Black Mirror, que é aquele do casal, das duas mulheres, e que, na verdade, ela vai e decide por não continuar aqui, né, e continuar lá. Um pouco da minha crença do continuar lá, ela tocou com uma verdade que eu acredito. Agora, se abster e através da tecnologia você permanecer, eu não sei em quantas dimensões a gente vai acessar esse tipo de coisa, mas acho que foi o que mais me tocou. O resto todo eu consigo fazer de distopia e utopia. Aquele ali eu fico entre utopia, fé, crença e caramba, né? Então eu acho que a mensagem final o efeito Black Mirror. Eu não sei se todos sabem de onde nasce o nome Black Mirror. Quem sabe, levanta a mão. Ok. Eu vou dar a minha versão, de repente vocês conhecem outras, me complementem. Então, o lance é tudo aquilo que a gente fazia na frente do espelho, né, do mirror, hoje a gente faz na frente do Black Mirror. Se vocês pegarem o celular de vocês agora e levantarem, vocês vão ver o que é o Black Mirror. É o vídeo do celular. Então, acho que essa é a mensagem. Ok? É isso. Dá para abrir para perguntas? Quem tá aqui pode? Então, olha lá. É o último, né? Depois disso acabou. Luiz, qual é o atual e principal desafio jurídico digital que vocês têm? E qual é o status dele? Pergunta de $1 milhão. Mas vamos lá. Cara, o principal desafio jurídico é alinhar o conhecimento técnico. Falar de tecnologia é alinhar o conhecimento técnico ao direito. O que acontece muitas vezes é que a gente tem leis, projetos de leis, decisões judiciais que são absurdas, que elas simplesmente barram a tecnologia. Porque, de fato, para um juiz, para um operador de direito, é muito fácil você barrar a tecnologia. Você acha que aquilo tem um risco? Estão traficando por meio do WhatsApp? Ok, vou lá e bloqueio. Tira da tomada. É a decisão mais fácil do ponto de vista jurídico e é a decisão mais burra do ponto de vista jurídico. Porque há formas alternativas, mesmo você tirando do ar, a galera vai baixar a VoIP, e aí a galera vai usar IP de outros países, vai conseguir identificar menos ainda usuários de internet em casos de ilícitos, enfim. Eu dou sempre o exemplo do Uber. O Uber foi por um bom tempo proibido em São Paulo. Foi a época que o Uber mais bombou. Era o próprio marketing dele, era estar proibido. O pessoal continuava baixando, mas vai ter risco de apreensão. Cara, não tem como você saber que o cara é da Uber. É um carro XYZ andando no meio da rua e todo mundo baixa, todo mundo usa, mas está proibido. O grande desafio do direito é esse, é você trazer o conhecimento técnico, trazer expertise técnica para o lado jurídico, porque não dá para você legislar, não dá para você regulamentar alguma coisa que você não conhece. Se você não conhece a tecnologia, o legislador não conhece a tecnologia, ele vai fazer cagada. E uma coisa muito perigosa que acontece se ele tiver uma cagada, por exemplo, proibir o Uber. Vamos supor que amanhã sai uma lei que proibiu o Uber no Brasil inteiro. As pessoas vão continuar usando o Uber, as nossas crianças vão continuar usando o Uber para ir para o casinha do amigo, para o clube do amigo, enfim. E qual é a noção para o Estado de Direito? Que essas crianças vão crescer com a consciência de que o quê? Usar o Uber é proibido, é errado, eu faço. Roubar é errado, proibido, eu vou fazer também. A gente começa a criar uma noção corrosiva do próprio Estado Democrático de Direito. Então o desafio maior é esse, entender a tecnologia para a gente não criar um veto de dinossauro nela, que vai criar uma noção corrosiva de todos os direitos para as gerações que estão vindo.
Oi, eu queria fazer um pouquinho para advogado ali. É igual médico, né? Na frente, sofrer pra caramba. Eu vi uma reportagem falando que uma pessoa nos Estados Unidos cometeu um acidente, né, se envolveu num acidente de carro e matou uma pessoa. E ela cumpriu tudo direitinho, saiu, e aí ela casou, teve filhos. Aí um dia um amiguinho do filho dela foi na casa e falou: olha, dei um Google no nome da sua mãe e sua mãe é uma assassina. Eu queria saber como que vocês do direito vão lidar com esse tipo de coisa. Não foi, porque antigamente você ia para outro lugar, outra cidade, você deixava o passado para trás, né? É muito interessante o tempo que você tocou aí. Ele dialoga exatamente com o direito à privacidade, que eu comentei agora há pouco. E já existe uma discussão jurídica muito forte com base nisso, e já existe um instituto jurídico, o advogado adora criar um conceito, um nome, que é o direito ao esquecimento. É o direito de você, de certa forma, ser esquecido, principalmente no mecanismo de busca. Porque uma coisa era você cometer um crime lá atrás e aquilo ia ser só no jornal do dia. Hoje, se você for acusado de um crime, por exemplo, aquilo lá vai estar sempre nas primeiras páginas do Google, seu nome, principalmente se as pessoas clicarem bastante, seu nome e o crime que você foi acusado lá atrás. Se vier uma decisão daqui 5 anos te inocentando, cara, a primeira, o que vão clicar mais? Na decisão que estava te acusando ou na decisão que estava te inocentando? Talvez a de inocência nem saia no jornal. O que vão achar vai ser a notícia lá atrás de que você foi indiciado por um crime que você já foi absolvido. Por outro lado, a gente tem que dosar muito bem como a gente usa esse direito ao esquecimento, por quê? Políticos vão começar a usar para tentar apagar o ilícito que eles cometeram lá atrás. Por exemplo, um exemplo hipotético, acho que isso não aconteceria na prática. Mas enfim, tem que ser muito bem, muito Black Mirror, totalmente hipotético, pessoal. A gente tem que saber dosar muito bem esse tipo de direito. Ele já existe, o direito ao esquecimento, ele já vem sendo aplicado. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, uma das discussões mais inovadoras que eu já vi, questão de um mês atrás, fez uma audiência pública justamente para falar, não tenho conhecimento, humildade do STF, que é raro de se ver. Não tenho conhecimento técnico sobre o assunto, chamou especialistas de várias áreas de liberdade de expressão, de internet, de provedores de busca, inclusive, para ver como que vai regulamentar esse direito. Na Europa ele já começa a existir, o próprio Google na Europa ele é diferente daqui no Brasil, existe já a opção para você preencher um formulário e dizer por que determinados resultados sobre você não deveriam aparecer. Se você tiver fundamentos, se aquilo realmente for irrelevante, se você já foi inocentado, já cumpriu sua pena, o Google está removendo isso lá na Europa, por exemplo. Então, é assim, extremamente relevante esse direito, tem que ser sopesado muito com a liberdade de expressão também. Tem uma questão de que quando o dado for seu de verdade, quando de repente as blockchains todas se consolidarem como uma forma de... E eu não sou nenhum especialista, a gente teve várias palestras aí sobre blockchain aí nesses últimos 2 dias que eu aprendi demais, inclusive, e que me ajudaram a criar um pouco esse tipo de reflexão. Na hora que o dado realmente for seu, porque, como a gente falou aqui, é uma ilusão achar que a gente está dono do nosso perfil, né? Tipo, se a gente fez no Facebook, é do Facebook, não é nosso, né? Ou no Google, tanto faz. A partir do momento que você tiver o dado que seja seu e seja totalmente centralizado, você não depende do Google para te acharem, ou para não te acharem, ou para te acharem, eu acho que aí começa a se resolver essas questões, porque realmente aquela informação vai pertencer a você e você vai dizer para o Google ou não se você quer que o seu site seja hackeado ou não. Ou o seu dado pessoal, que seja numa notícia, que seja não importa onde, você vai estar disponibilizando ou não aquilo para a plataforma, né? Isso vai servir para tudo, né? Tanto faz ser Google, Facebook, governo brasileiro, governo da Estônia, para a NASA, para Marte, não importa. O grande lance é que eu acho que quando a gente tiver realmente consciência que a gente tem que deter esse dado, e através de blockchain talvez seja uma forma da gente fazer isso, a gente começa a entrar nessas questões do que a gente remover. Aí entra um outro problema, que é os políticos vão usar tudo para falar, beleza, vamos apagar tudo, cara, não vamos saber de mais nada meu, só vou falar coisa boa minha, enfim, aí é um outro tema. É isso, fechamos, pessoal? Então tá bom, muito obrigada.